Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marinho resolve, o Santos vence o São Paulo aqui na Vila Belmiro, vitória de Fernando Diniz e o técnico Hernan Crespo cometeu alguns erros, apesar dos desfalques, a gente vai falar sobre todos eles. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Fala pessoal, não é croma não, tô aqui na Vila Belmiro, caiu uma garoa fina agora, nem tão fina assim há pouco tempo, né? Chuva forte no final da partida, o Santos venceu o São Paulo por 2-0, o que faz com que o time do técnico Hernan Crespo não tenha conquistado nenhuma vitória ainda no Campeonato Brasileiro. É o pior início do tricolor na era dos pontos corridos, são 5 jogos sem vitória, é realmente preocupante. A gente sabe que os desfalques estão interferindo, estão fazendo falta, obviamente, né? Ainda mais pela qualidade dos atletas. A gente está falando de 4 titulares absolutos, né? Dani Alves, Benítez, Arboleda e Luan, para ficar nesses. O Benítez até entrou no segundo tempo aqui na Vila, entrou muito bem, apesar da pouca minutagem, o time já estava perdendo por 2-0, a gente sabe que ele ainda precisa adquirir um ritmo de jogo, mas a qualidade dele é absurda, né? Ele tem uma condução de bola e uma visão de jogo que nenhum outro meio-campista do São Paulo tem, poucos no futebol brasileiro tem. E ele acrescenta demais, e ele se ausentou muito desde a final do Paulistão e obviamente fez falta. Assim como o Daniel, que estava jogando de ala, também faz falta ali, mas o sistema defensivo é que preocupa demais. E aí eu queria falar do que para mim é um erro do técnico Hernan Crespo, porque se ele tem o Léo no banco de reservas, eu não vejo sentido ele escalar o Reinaldo de terceiro zagueiro, que a gente sabe que tem qualidade no apoio, para colocar o Wellington numa segunda linha mais apoiado pelo lado esquerdo. Depois, quando ele coloca o Léo no jogo, ele tira o Diego Costa. Ou seja, ele mantém a linha de 3 zagueiros, ou coloca o Léo junto do Bruno Alves, mantém o Reinaldo e o Wellington. Isso me parece um pouco incoerente, mas enfim, né? O Crespo está tentando encontrar alternativas para esses desfalques. Não faz sentido para mim você ter um zagueiro como o Léo, que joga de zagueiro, é lateral de origem, mas joga de zagueiro, já jogou com o Diniz, com o próprio Crespo, no banco, e manter o Reinaldo como terceiro zagueiro, sendo que o Reinaldo é muito forte no apoio. A partir do meio de campo, é óbvio, né, que o Luan faz muita falta no setor de proteção, mas o time errou muito, né? E o Santos, por outro lado, fez uma partida muito bem encaixada. Não é exagero dizer que o técnico do Santos conhece muito bem esse elenco do São Paulo. Embora o Crespo tenha seguido o trabalho, tenha colocado suas ideias e tenha inclusive conquistado o título paulista, o Diniz sabe a origem desses atletas, forma de encaixe e como superar essa equipe do São Paulo. O segundo gol é dessa forma, né? É um contraveneno, marcar pressão na saída de bola, coisa que o São Paulo muitas vezes fazia com o Diniz e sofria gols por conta disso. Dessa vez o Diniz do outro lado fez com que os seus atletas ficassem atentos o tempo inteiro, concentração e atenção que faltaram aos jogadores do São Paulo. O Lisieiro não olha para o lado para poder fazer o recuo de bola para o Thiago Volpi e não percebe a aproximação do Caio Jorge, que ali dá um toquinho e o Pirani faz o segundo gol. Antes disso, o Marinho é um jogador que desequilibra, né? E claro que o futebol você não faz sozinho, né? Você precisa de um coletivo, mas a individualidade ela ainda resolve. E o Marinho estava muito ligado no jogo. E por isso que eu digo que ele fez a diferença, porque ele buscou o tempo inteiro o jogo, seja caindo pelo lado direito ou até mesmo centralizando, travou um duelo muito particular com o Reinaldo, ele sofre uma falta no começo do jogo, depois ele consegue fazer um gol num grande lançamento do Camacho, numa parada de bola incrível do Jean Mota, né? Ele foi muito rápido no raciocínio, porque ele domina e já toca, e aí o Marinho infiltra, e a defesa do São Paulo desorganizada acaba permitindo, né, que o Marinho chegue para fazer o primeiro gol. Isso a 26 minutos. Depois, a 43, já no finalzinho, o Caio Jorge e o Pirani fazem o segundo gol. E aí o Santos já abre um placar, uma vantagem considerável. O São Paulo não conseguiu voltar para o jogo. Mesmo no segundo tempo, quando o São Paulo até teve mais a bola, faltou um pouco mais de ímpeto. O Igor Vinícius até faz um gol, que tem um impedimento na origem do Éder, mas as chances mais claras foram do Santos. O Marinho cobra uma falta de forma espetacular na trave, né? A bola ia na gaveta. E eu lembro que no ano passado, no Brasileiro aqui, quando o São Paulo vencia por 2-0, inclusive, e o Santos empata em 2-2, o Marinho vai cobrar uma falta do meio da rua e o Thiago Volpi não pede barreira. Se deu mal. Dessa vez ele pediu e quase não adiantou muito, porque a bola vai no travessão e no rebote a bola fraca do Caio Jorge, né, numa cabeçada, o Thiago Volpi acaba pegando. Depois tem uma chegada pelo lado direito, outras chegadas do Santos, assim, de forma mais esporádica, mas ainda com muito perigo, exatamente por conta desse sistema defensivo do São Paulo que não estava legal. E aí no final do jogo, o goleiro John, que se choca com o Balieiro dentro da área,
ele fica caído, o Santos já tinha feito todas as mexidas, o juiz dá 7 minutos de acréscimo e o São Paulo fica, o Benítez já estava no campo naquele momento e foi o que fez com que o São Paulo tivesse um pouco mais de qualidade, né, nesse último terço, né, nessa proximidade da área. Mesmo assim, o São Paulo não foi incisivo, cara, percebendo que o goleiro adversário está caído, está combalido, não tem condição de jogo mais, o São Paulo ficou trocando passes. E os caras do banco, bola longa, e o Crespo aqui, bola longa para tentar jogar a bola na área, e o São Paulo, né, tocando para o lado, sem nenhuma verticalidade. Não sei se está faltando um pouco de foco também, de concentração, de intensidade, tudo aquilo que esse time do Crespo nos mostrou na reta final do estadual e que não aparece no Campeonato Brasileiro. Depois ainda do John ter se recuperado, o juiz deu mais 4, para desespero do Diniz, galera do Banco do Santos aqui, e o São Paulo não aproveitou. Teve uma falta pelo lado esquerdo, assim, quase pênalti do lado da área, que o Rigoni foi cobrar e isolou. Então, assim, são pequenos erros individuais, né? Tem os erros coletivos, como eu falei, dessa desorganização defensiva, que é difícil quando você perde jogadores como o Arboleda e o Luan, que dão essa proteção, mas tem erros individuais em que o São Paulo não está conseguindo corrigir. E a gente está falando aí de um começo terrível de Campeonato Brasileiro, que apesar dos desfalques, precisa dar um jeito de resolver. Ainda tem a questão Luciano, né, que a gente não sabe o que aconteceu, um jogador que não consegue ter sequência, que ainda começa o jogo, sai no primeiro tempo, e entra o Rojas, que também não dá essa verticalidade, essa profundidade, esse 1 contra 1, e o Luciano preocupa, obviamente, porque é mais um jogador machucado, com exceção aí do Nestor, que não estava porque foi expulso contra a Chape, estava suspenso, e o Arboleda, que está com a seleção, muitos jogadores machucados, lesionados. Isso também o São Paulo vai ter que corrigir, porque apesar de ter um elenco interessante, considerável, você dificilmente suporta tantas ausências ao mesmo tempo de jogadores tão importantes. Então essa administração, essa gestão física do elenco, ela precisa ser muito bem pensada. Por outro lado, uma vitória importante do Santos e do próprio Diniz, né? Que, digamos assim, eu sei que o Diniz jamais trataria essa vitória com revanchismo, com vingança. É óbvio que ele é um cara muito querido dentro do São Paulo, né, pelo trabalho que ele fez, 1 ano e 4 meses, é muito tempo, embora tivesse tido alguns problemas na reta final, mas sempre dá um gostinho, né, você mostrar o seu valor, você vencer o seu empregador que te demitiu, digamos assim, por outras circunstâncias, né, e o Santos fez um jogo muito encaixado, e o Santos tem dificuldades de elenco, né? Tem o Marinho que resolve, tem o Jean Mota que está aparecendo aí com mais qualidade, nunca foi uma afirmação, mas um cara muito útil também, o próprio Caio Jorge, e os meninos da Vila, né? O Pirani, o Caio Jorge, o Lucas Braga entrou depois, inclusive no lugar do próprio Marinho. E os veteranos ali, né? O Pará, o Felipe Jonathan um pouco mais experiente, né? O Luan Pérez e o Luiz Felipe na defesa. Mas enfim, o Santos que tem dificuldades, mas fez um jogo estratégico aqui e venceu aquele jogo para dar moral. Quando você bate um rival, um clássico, um teoricamente postulante ao título, será? A gente já começa a se questionar, será que o tricolor paulista vai acordar quando no Campeonato Brasileiro? Enfim, foi assim que eu vi. Santos 2, São Paulo 0. Você comenta aqui o que você achou do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!